Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia. Hoje, dia sábado, 18 de abril de 2026, horário, meio-dia, 48 minutos. Os Estados Unidos da América entrou em todo o comportamento administrativo de invasão na América Central, na América do Sul. Está tudo já com as tropas americanas nos territórios do México, Colômbia, Venezuela, enfim, todos os 17 países narcotraficantes. Como eles não querem ser confiscados as suas anfetaminas, ópio, cocaína, espinha de peixe, eles transferiram tudo para a Europa. Então, o sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é um narcotraficante conjuntamente com a Sheinbaum, outra narcotraficante, com o Pedro, né, lá da Colômbia, também os representantes da Venezuela, da Guatemala, enfim, todos eles, e também todo o seu primeiro e segundo escalão, que claro, vocês aí, chega todo mundo para vocês e diz assim, olha, eu descobri uma forma de ganhar dinheiro. E aí você diz, e qual é a forma? Eu quero dinheiro. Então você diz, olha, você tem que ir na palestra do que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai te explicar. Então você vai lá e ele começa a dizer, companheiro, nós temos que olhar para os pobres. Os pobres estão morrendo de fome, porque todos eles estão na plateia, conjuntamente com você. Você foi lá para descobrir uma forma de ganhar dinheiro. Então ele diz, você tem que me apoiar, porque eu vou distribuir dinheiro. Eu sou o novo Silvio Santos, eu vou distribuir dinheiro, vou dar grana para todo mundo. Mas para eu dar grana para todo mundo, eu tenho que estar na liderança. Então ele lidera todo esse compromisso BRICS. Eles dizem que tem 57% do consumo global, ou seja, eles consomem comida. Não significa que eles pagam a comida. E também não significa que eles têm dinheiro para pagar a comida. Não, eles são 57% da população do planeta que está morta de fome, que querem tomar na porrada uma nova forma de administrar. Para quem? Para que o Lula esteja em primeiro lugar, para que a Sheinbaum esteja em primeiro lugar, para que o Macron, bichona filha da puta, esteja no primeiro lugar, para que o Irã esteja no primeiro lugar, para que o Papa, rapaz, esteja no primeiro lugar. Você chega e diz assim, olha, eles se incomodaram porque apareceu o senhor Trump com a mão na cabeça de um sujeito que ele estava orando para que fosse curado. E aí eles disseram, não, isso é blasfêmia. Jesus Cristo só tem um e ele está na cruz. Não, ele não está crucificado. Jesus Cristo não está na cruz. Ele ressuscitou. A cruz é para o Irã, no estatuto
deles lá, da Constituição do Irã, diz morte por crucifixão, morte por apedrejamento, morte por esquartejamento. E aí aparece o Papa, que ele prega a cruz para que todo cidadão, todo cristão seja crucificado e que fique admirando o sujeito sendo morto na cruz, porque todo mundo tem que ser crucificado. Jesus disse, olha, o único pagar a cruz fui eu e não vai ter mais ninguém crucificado. Entendeu? Então, se Jesus Cristo foi para a cruz para evitar que todo mundo fosse crucificado, me chega um filho da puta do Irani, do mercenário miliciano, e que diz que o Papa está certo, que todo mundo tem que ir para a cruz. Vai para a puta que te pariu. Você, miliciano do Irã, você, Papa filho da puta, que você vendia informações para a KGB, para a China. Você roubava as informações da CIA. Saiu fugido dos Estados Unidos, entrou no convento no Peru e ficou lá até agora, seu velho filho da puta. Entendeu? E todos vocês aí do Vaticano é uma corja de espionagem, onde no confessionário escuta a empregada que comeu o ministro, a mulher do ministro que dá para o chofer. Vocês sabem da vida de todo mundo. Estão querendo enganar quem? Quem é o maior acionista de todos os armamentos bélicos do planeta? É o Vaticano? O Banco Ambrosiano? Hein? Onde a máfia italiana falou, vamos lavar o dinheiro no Banco Ambrosiano? Hein? Tu inventou o quê, seus filhos da puta? Hein? Aí tu diz assim, porra, mas o senhor fala essas coisas, não tem medo de morrer? Quem tem medo de morrer são eles. Porque muitos já tentaram me desovar e todo mundo foi pra vala. E cada vez que eu venho aqui falar nessa telinha, eu não, o cargo, cacete. Ele chega e diz, o senhor vai falar? Vou. Por favor, seja sucinto, seja específico, mas eu vou ficar nervoso? Vou falar em línguas. Falem línguas à vontade. Então eu quero que vocês, corja de mercenários, que enganam a população, que chegam para o traficante de drogas lá na boca e fala para ele, não, eu vou dar dinheiro para você comprar remédio para a favela, para você pagar o enterro da favela, para você dar cesta básica para a favela, porque você é o único que está aí fornecendo ajuda aos favelados. Porque o governo é tudo filha da puta. Paga para o superintendente da Polícia Federal, paga para o Alcolumbre, paga para o Hugo Mota, paga para os partidos políticos, paga para os senadores, para os deputados. E o povo? O povo recebe o quê? Impostos. Não tem água. Não tem nem cerveja, não tem picanha. E o que tem agora? Não tem mais pó, não tem mais cocaína. Por quê? Porque eles disseram, olha, os americanos entraram em todas as bocas, em 27 estados e 5.070 municípios. Está cheio de americano lá que vai confiscar tudo. O que vamos fazer? Manda tudo para a Europa. E lá na Europa chegaram para o presidente dos milicianos que abriga todos os terroristas da França, da Espanha, todos os terroristas da Europa, que não tem mais atentado terrorista na Europa. Você viu algum juiz voar pelos ares em explosões? Você viu algum meliante, algum deputado, algum rei ser sequestrado da Europa? Não. Por quê? Porque eles chegaram e falaram assim, vai todo mundo lá pro Irã, que vocês lá têm palacete, que nós tiramos os persas, e aquilo agora é de você vai morar lá. Você vai ter comida, vai ter grana, você vai para lá, não enche o saco aqui na Europa. Tudo bem, eles fizeram isso. Mas agora não tem água, não tem luz, não tem comida. Todo mundo falou, volto para a Europa e vou botar no cu do Macron, vou botar no cu do alemão, vou botar no cu da espanhola, do português, filhos da puta. E bem feito. E agora todo mundo fala, calma, companheiro, nós queremos dizer para vocês que tudo vai ser dividido, vocês podem explorar, mas o minério é nosso.
Traduz, a cocaína é nossa. Nós vamos dar cocaína para vocês, nós vamos dar tudo para vocês, mas não vem catar de galo porque o chefe sou eu. Você é chefe de quê, filha da puta? Quem disse que você é o dono da boca, seu filho da puta? E agora você cagou goma contra o chinês, botou o outro puto, o Putin, para dar esporro no chinês. Olha, pega o petroleiro, vai embora, não afronta os Estados Unidos que eles vão te mandar o teu petroleiro para o fundo do mar. E aí os Estados Unidos estão de um lado e do outro lado dizendo, olha, vocês aí que tem os caça-mina, que a gente aposentou os caça-mina. Porque a gente tem tecnologia, e você sabe qual é a tecnologia? Enquanto vocês estão desativando as minas, quem chegar perto, qualquer embarcação do Irã, qualquer filha da puta que queira tirar as minas, a gente explode com vocês, seus filhas da puta. Tu inventou o quê? Tu inventou a roda? Tu inventou o espaguete? Tu inventou a pólvora? Ô Rogério Andrade, tu tá em cana por quê, filha da puta? Marcola, tu tá em cana por quê? Fernandinho Beiramar, tu tá em cana por quê? Porque te botaram em cana? E tão comendo o teu cu? Hein, seu filha da puta? E tu canta de galo, tão dizendo que você é o bambambam, tu não é porra nenhuma. E aí chega e diz, nova cúpula do bicho. Quem disse que tem nova cúpula do bicho? Seus filhos da puta. Quem diz? O conselheiro falou? Ele chegou aqui e falou, atenção, agora tem um novo jogo do bicho. Vai cantar na puta que te pariu, emissora de televisão, e a puta que te pariu. E agora descobriram que a CNN é do Banco Master, que a TV Globo é do Banco Master. Como é que fica? Não fica? É tudo viado? É tudo filha da puta? Então, você vai encarar, vai querer trocar, vai querer ir pra vala. O cargo procede. Diz que eu sou feio, diz que o mentor, o homem que todo mundo quer ser sócio, faz fila para ser sócio de cassino, de hotel. Aí o que você faz para querer sociedade comigo nos meus hotéis Trump Tower? Olha, eu tenho uma montanha de mármore. Ah, então você vai entrar com todo o mármore em todos os hotéis do Trump. Você topa? Topo, claro que topo. O mármore é todo teu. Então eu vou te honrar, vou te dar uma parcela da sociedade dos hotéis. E você quem é? Olha, eu quero ser capitalista de jogo. E o que você tem a oferecer? Olha, eu tenho como angariar dinheiro de todos os capitalistas em dinheiro que não tem dinheiro aonde mais guardar. Estão sendo extorquidos pelos bancos. Então ele dizia, olha, eu tenho que dar um jeito, o senhor pode ser meu sócio, eu passo todo o dinheiro para o senhor e o senhor administra. Perfeitamente, então eu vou te dar uma percentagem da tua aquisição nos meus cassinos. E ele honra, ele não é ladrão. E ele diz para todo mundo, quem maltratar um empregado, quem roubar um cidadão americano, quem quiser passar a perna, vai pra vala. Coisa que não é feita aqui no Brasil. Aqui estão matando todo mundo, matam a população inteira. Entendeu, meu amigo? E você trouxa, babaca, que você, a todo tempo, todo mundo está dizendo, olha, eu descobri uma forma de ganhar dinheiro. Qual é? Vamos entrar pra política. Vá pra puta que te pariu. Vai trabalhar pra ladrão. Quando ele ficar te devendo, ele sempre vai te enrolar, vai chegar e vai dizer, calma, vou te dar um dinheiro. Olha, não tem dinheiro, mas vou te dar uma 4x4. Como 4x4? Não tenho dinheiro para botar gasolina, não tenho dinheiro para pagar o IPTU, IPVA, não tenho dinheiro para comprar um pão. Olha, vamos pro puteiro esquecer. Não quero ir pro puteiro. Eu quero dinheiro, não tem dinheiro. Entendeu, meu amigo? É tudo filha da puta. E com gente assim você não se cria. Deu para entender? O Fachin
chegaram para ele e falaram: Faquin, tu vai ganhar 50 milhões de dólares por mês. Como é que eu vou guardar 50 milhões de dólares aonde? Nós temos multinacionais. Toda a Assembleia do Povo Chinês são todos multinacionais. São todos cabrões, são todos traficantes, são todos filhas da puta. E todos eles vão te dar 50% das ações para você nunca te faltar dinheiro. Ah, então tá bom, o que eu tenho que fazer? Você vai aceitar o comitê chinês que vai fazer todas as leis. Vai mandar em todos os juízes. Vai mandar em todo mundo, e quem dizer que não tá bem, você manda matar. Entendeu, meu amigo? Então o povo não engole mais essa bravata, seus filha da puta. Até o Faquin falou: todo mundo tem que se explicar, porque o dele tá na reta. A Carmen Lúcia: todo mundo tem que se explicar. Por quê? Porque o penthouse dela, lá na ilha de Manhattan, tá na reta. Entendeu? E você, Toffoli, vai peitar? Você, Gilmar Mendes, filho de uma puta, jagunço, metido a matador, tu pensa que tem coraça de aço? Tu pensa que alguém não vai chegar e vai encher tua cara de tiro, filha da puta? Tu acha que tu inventou o quê, filha da puta? Qualquer um de vocês aí estão pensando o quê? Tá querendo menosprezar os brasileiros? Hein? Vocês criaram toda esta situação e agora vão ter que chupar aqui de uva, seus filhas da puta. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência, porque se eu levo um prato de comida na minha boca, é porque o povo brasileiro me ajuda. Eu não recebo dinheiro lá de fora. Entendeu, meu amigo? Tudo comigo é na verdade, é na internet. Tu vai lá, levanta, tá tudo certo com o cara. É o cargo, entendeu? E eu faço o melhor para poder transmitir. E quem me colocou aqui? Yahoo Shalom Merushaim, Yahoo, Allahu Akbar, Isa, Mohammed, Hashem, Yeshua. E não foi nenhuma igreja universal, que todos se casam entre eles, que todos eles têm bancos e todos eles trabalham para o Banco Master, cobrando dízimo. O dízimo não existe mais. Jesus falou: não tem mais dízimo, seus filhos da puta. Não tem mais ninguém crucificado na cruz. E você manda o Papa dizer que todo mundo tem que olhar para a cruz, que a cruz está Jesus Cristo. Não está não, seu filho da puta. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele está aqui. Eu sou o que sou. Responsável. Seus filhos da puta. Meu Pix de sobrevivência: oscaranibotiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF 510-466-447-34. Meu Pix de sobrevivência, meu telefone celular 997420789. Eu sei, vocês perguntam: ninguém para o velhinho, ninguém tem culhão para pegar esse cara, não tem matador, não tem máfia, não tem não, meu amigo. Porque a máfia precisa do trabalho do velhinho. Porque todos os matadores que são jurados a serem queima de arquivo vêm para o velhinho e falam: olha, o juiz está querendo me matar porque eu matei muito para ele, me salva. Entendeu, meu amigo? Te mete, filha da puta. Viraliza isto. 18 de abril de 2026. Horário 15 horas 39 minutos. 15 horas 39 minutos. Urgente. Atenção, ministro da Guerra. Atenção, OTAN. Atenção, comunidade do euro, ao qual vocês foram todos identificados pela delação do suposto espia sabotador
que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, esse elemento que se encontra agora confabulando e estabelecendo formas de pagamento, não diz quem é. Então o Serviço Secreto Espanhol, também a Europol, a Interpol e todo o serviço de coalizão da Europa está querendo averbar a identidade desta falsa pessoa que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. O seu adido Rui Costa, da Casa Civil, Alckmin, todo o primeiro e segundo escalão do governo que o acompanha, não dão a averbação da identidade desta falsa identidade espia que está presidindo as assinaturas de contratos inexistentes, que ele não diz quem é. Então o Serviço Secreto Espanhol, como também toda a Europa, todos os que estão exigindo asilo para a guerra global nuclear contra estes países do narcotráfico, México, Colômbia, Venezuela, Guatemala, Peru, Equador, todos já identificados, chegaram ao entendimento que esse sujeito que está presidindo este entendimento não diz quem ser. Não bate as digitais, não bate a assinatura e muito menos o DNA. O Serviço Secreto Espanhol e todas as autoridades europeias já colocaram todos em acautelamento. E vamos proceder à intervenção na Europa. Não pelos Estados Unidos da América, pelo Serviço Secreto de 60 agências de inteligência, a resguardar o default de integridade, de falsa identidade que ocupa a membresia estabelecida para o que eles dizem um comportamento democrático. Maiores informações entraremos em contato. Hoje, dia 18 de abril de 2026, horário 15 horas e 42 minutos. Quem está falando é o senhor juiz corregedor internacional, Tribunal Penal Internacional, signatário em 125 países, pela segunda vez, a informar a cleptocracia, sociedade de ladrões, na ONU, primeiro, segundo, terceiro escalão, em 196 países, que já estão todos identificados, e já estamos procedendo. Hoje, agora, se trata de estrutura anátema, anátema! Por favor, conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, 21 997420789. Não tem como retornar Sheinbaum ao México. Você é terrorista. Todos os que estão precedendo essa cúpula foram todos identificados como narcoterroristas, intelectuais, processados através dessa falsa identidade que entregou vocês, Luiz Inácio Lula da Silva, espia sabotador. Já todos identificados.
Por favor, proceda às autoridades em 60 agências de inteligência a tomar a Espanha. Agora! Viralize isto. Prestidinho, eu mandei aí a live agora, do dia 18, sábado, por favor. Viralize isto. Muito obrigado, meu respeito, minha admiração. Seu trabalho é excelente. E também coloque as matérias que são totalmente verdadeiras e esclarecedoras. Gratidão, mestre Dinho. Edmundo Amado. Meu respeito e admiração. Gratidão, Senhor Jesus Cristo. Yahoo! Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Alerta vermelho. Brasil virando base secreta da China e Trump não vai perdoar. O Brasil abriga a Token Ground Station, base chinesa em Salvador, Bahia. Vendida como projeto ambiental, a parceria com Pequim usa a tecnologia Dual Use para espionar satélites americanos, interceptar sinais de radar e monitorar alvos estratégicos em tempo real. Relatório bipartidário do Congresso dos Estados Unidos, assinado por democratas e republicanos e enviado à Casa Branca, denuncia 11 bases chinesas na América Latina, incluindo uma em Monte Urubu, Paraíba, criada com dinheiro de universidades federais e do governo brasileiro. Isso joga o Brasil no meio da batalha entre o presidente Donald Trump e Xi Jinping. Trump, que sempre colocou a América em primeiro lugar, alertou o mundo sobre a ameaça comunista e não aceitará essa infiltração no quintal do continente livre. O atual governo trai a soberania nacional ao se render a Pequim, transformando o país em alvo potencial de conflitos e perda total de independência. Com Trump forte no poder, essa provocação terá resposta dura e firme contra o avanço chinês. O povo brasileiro paga caro por essa aliança perigosa que enfraquece a segurança pública e entrega o território a interesses estrangeiros autoritários. Alerta vermelho. Brasil virando base secreta da China e Trump não vai perdoar. O Brasil abriga a Token Ground Station, base chinesa em Salvador, Bahia. Vendida como projeto ambiental, a parceria com Pequim usa a tecnologia Dual Use para espionar satélites americanos, interceptar sinais de radar e monitorar alvos estratégicos em tempo real. Relatório bipartidário do Congresso dos Estados Unidos, assinado por democratas e republicanos e enviado à Casa Branca, denuncia 11 bases chinesas na América Latina, incluindo uma em Monte Urubu, Paraíba, criada com dinheiro de universidades federais e do governo brasileiro. Isso joga o Brasil no meio da batalha entre o presidente Donald Trump e Xi Jinping. Trump, que sempre colocou a América em primeiro lugar, alertou o mundo sobre a ameaça comunista e não aceitará essa infiltração no quintal do continente livre. O atual governo trai a soberania nacional ao se render a Pequim, transformando o país em alvo potencial de conflitos e perda total de independência. Com Trump forte no poder, essa provocação terá resposta dura e firme contra o avanço chinês. O povo brasileiro paga caro por essa aliança perigosa que enfraquece a segurança pública e entrega o território a interesses estrangeiros autoritários. Alerta vermelho. Brasil virando base secreta da China e Trump não vai perdoar. O Brasil abriga a Token Ground Station, base chinesa em Salvador, Bahia. Vendida como projeto ambiental, a parceria com Pequim usa a tecnologia Dual Use para espionar satélites americanos, interceptar sinais de radar e monitorar alvos estratégicos em tempo real. Relatório bipartidário do Congresso dos Estados Unidos, assinado por democratas e republicanos e enviado à Casa Branca, denuncia 11 bases chinesas na América Latina, incluindo uma em Monte Urubu, Paraíba, criada com dinheiro de universidades federais e do governo brasileiro. Isso joga o Brasil no meio da batalha entre o presidente Donald Trump e Xi Jinping.
Jinping. Trump, que sempre colocou a América em primeiro lugar, alertou o mundo sobre a ameaça comunista e não aceitará essa infiltração no quintal do continente livre. O atual governo trai a soberania nacional ao se render a Pequim, transformando o país em alvo potencial de conflitos e perda total de independência. Com Trump forte no poder, essa provocação terá resposta dura e firme contra o avanço chinês. O povo brasileiro paga caro por essa aliança perigosa que enfraquece a segurança pública e entrega o território a interesses estrangeiros autoritários. Meu amigo, minha amiga, preparem a pipoca. Preparem a pipoca porque Donald Trump e os Estados Unidos voltaram a se interessar pela América do Sul. Talvez nunca deixaram de se interessar por ela, mas os Estados Unidos mandarão sinais inequívocos a partir de hoje para toda a América do Sul, porque eles estão, sim, de olho no que acontece aqui. Prepare a pipoca. Isso é muito importante para um país como o Brasil, por exemplo, que não está alinhado com o loirão, que não está alinhado com os Estados Unidos atualmente. Prepare a pipoca também, porque eu vou falar de algo que poderá surpreendê-lo em relação à Europa nesse momento, por causa da guerra, algo realmente assustador. Mas mais assustador ainda, eu vou falar nesse vídeo sobre uma política que beira a loucura sendo aplicada atualmente no Canadá. Nos lembra os velhos tempos do Bigodinho, da Germânia. Lembram dele? Pois é, uma política nefasta no Canadá, capaz de nos suscitar os pesadelos mais delirantes, está em vias de se concretizar. Vou falar sobre esses 3 assuntos no vídeo de hoje, mas antes eu peço o seu like, o seu joinha, e também peço para você verificar aí se é inscrito no canal. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E peço também, principalmente, para que você se torne membro desse canal. A membresia é baratinha, bem baratinha, mas é o que nos ajuda a permanecermos aqui, a sobrevivermos aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho. É a sua membresia que nos ajuda a permanecermos aqui. Muito bem, vamos começar os trabalhos, mas antes a nossa vinhetinha. O assunto é o seguinte: a Europa, capitaneada por França, mas também aí a Inglaterra, estão interessadas nesse momento em resolver o problema do canal, do Estreito de Hormuz. Só não se sabe como, talvez nem eles, nem Macron, nem Stemmer saibam ou tenham a menor ideia de como resolver o problema. Mas isso implica em algo interessantíssimo para a nossa filosofia, talvez a nossa vã filosofia. Houve um tempo em que o presidente Donald Trump, que estava em guerra com o Irã, e ainda está, clamava por ajuda de alguns países europeus importantes para transformar o Estreito de Hormuz em algo mais democrático, por assim dizer, e mais comercial. Só que os países europeus se recusaram. Países europeus como França, Alemanha, Espanha, também a Inglaterra, vamos colocar, a Inglaterra disseram a Trump: essa guerra não é nossa. Portanto, viraram-lhe as costas, deram-lhe uma banana. Só que, detalhe, Donald Trump começou a perceber que era mais eficiente estrangular o Irã economicamente, fazendo com que, de fato, o Estreito de Hormuz fosse bloqueado, que não passasse mais nada por lá. E foi o que ele fez. Já são 2 para 3 dias de bloqueio total do Estreito de Hormuz. Não passa navio nenhum, não entra e nem sai navio nenhum. E isso está tirando o sono de quem? Primeiro, claro, do Irã. Isso está, de fato, causando prejuízos enormes para o Irã. Porque vejam que interessante, havia uma guerra, Estados Unidos e Israel bombardeando, jogando mísseis e mais mísseis sobre o Irã, mas ao mesmo tempo um grande comércio, navios petroleiros entrando e saindo o tempo todo do Estreito de Hormuz, ainda que os mísseis estivessem caindo. E para onde iam esses navios?
Ora, para a Europa, para a China principalmente, para a Ásia, para o sul da Ásia, enfim, o comércio continuava. Apenas alguns navios eram interceptados pelo Irã porque talvez não pagassem o devido dízimo e talvez fossem mais ligados a Estados Unidos propriamente e a Israel. Mas eram só esses os navios meio que bloqueados. Europa continuava recebendo gás e petróleo e a China idem. Só que aí então veio a ideia de Donald Trump. Opa, vou parar com esse negócio aí. As bombas estão caindo, mas parece não estar resolvendo o problema. Então vamos resolver o problema de outro modo. Não querem ajudar a abrir o Estreito de Hormuz? Então eu o fecharei definitivamente e quero ver como é que a Europa vai se virar. Pois bem, hoje, meus amigos Macron e Starmer estão reunidos numa cúpulazinha, no bom sentido, para tentar resolver esse problema. Só que eles mesmos não sabem o que fazer, porque, vejam, está mais claro do que nunca nesse momento que esses países europeus estavam apoiando sim o Irã e querem a guerra, mas querem a guerra para ver os Estados Unidos tombados. Isso está ficando muito claro. Não é preciso ser gênio para concluir que os países europeus estão, sim, desejando o fim dos Estados Unidos, desejando um Irã poderoso no Oriente Médio, e aí não se sabe por quê. Mas suspeita-se que, pelos últimos movimentos, incluindo movimentos do Vaticano, a Europa está dando sinais de que ela já faz parte do mundo islâmico. A Europa? Mas a Europa não é o berço do cristianismo? Pois é, só que acreditem, dentro da Europa há um movimento muito forte hoje para criar uma religião mundial, uma religião que tenha algo mais ou menos, tenha o aspecto das duas grandes religiões, a católica, ou o cristianismo, vamos dizer de modo geral, e o Islã. Pois é, e se chamaria Crislã, muitos estão dizendo que pode se chamar Crislã, porque esse é já um movimento em ação, um movimento Crislã. Tanto é que o Papa Leão XIV está continuando o trabalho de Bergoglio, que na verdade, continuando o trabalho do Papa João Paulo II, que é essa aproximação entre as duas religiões. Lembram, João Paulo II beijou o Alcorão e depois veio todo um trabalho de aproximação que foi meio que interrompido apenas por Bento XVI, que foi ameaçado de morte, que renunciou, meio que interrompido ali, mas o processo depois voltou com tudo, com o argentino Bergoglio, e agora, então, está aí de novo com o Papa Leão XIV, com quem Donald Trump tem sérias rusgas. Agora dá para entender melhor. Então a Europa, parece, ao que tudo indica, já tem outra roupinha, outra roupagem. Muitos dizem que a Europa de hoje é o Islã de amanhã. Porque se querem criar uma religião unindo aspectos do Islã com o do catolicismo, é claro que amanhã ou depois só o que ficará na prática será o Islã. Então, dizem as más línguas, tudo que o rei Carlos III fez em favor do Islã está se concretizando agora. Todo mundo sabia que o rei da Inglaterra participava de uma tarica. O sujeito que participa de uma tarica, já explicava o professor Olavo, deve obediências seríssimas para o chefe da tarica. Pois é, o mentor da tarica, sabe-se lá. Então, isso quer dizer que o rei da Inglaterra, ele próprio, tinha alguém acima dele dando-lhe ordens. Mas que ordens seriam essas se não islamizar o mundo, não é? Começando pela Europa. Parece que aos pouquinhos as peças vão se encaixando. E nessa história, então, estão os Estados Unidos ali, e Israel, evidentemente, tentando conter esse movimento. Mas, voltando a Starmer e Macron, o menino Macron da França, o que eles podem fazer nesse momento? Será que estão pensando em atacar os Estados Unidos para
liberar o Estreito de Hormuz, porque antes, quando o Irã, entre várias aspas, segurava os navios no Estreito de Hormuz, isso não afetava a Europa. Isso não preocupava nem França, nem Inglaterra, mas agora que o loirão é que fechou o canal, bem, agora esses países estão sim preocupados. Mas o que poderão fazer? Será que pedirão perdão a Donald Trump e irão lá para convencer o Irã a abandonar o seu projeto nuclear e a devolver ou dar o urânio enriquecido para os Estados Unidos? Duvido muito. É bem provável que estejam pensando numa forma de ludibriar os Estados Unidos. Talvez seja esse o plano. Vamos aguardar. Quem viver, verá. Mas que a coisa está realmente empolgante, está. Por falar em coisa empolgante, peguem a pipoca porque os Estados Unidos voltaram a se interessar pela América do Sul. O nosso continente, coincidentemente. Vejam só, nota de hoje do Departamento de Estado norte-americano diz o seguinte: o subsecretário de Estado para Controle de Armas e Segurança Internacional, Tomás Dinano, viajará a Santiago do Chile e a Buenos Aires, Argentina, a partir de hoje, dia 17, até o dia 25 de abril. Ele ficará, portanto, ele chegará hoje a Santiago do Chile, capital do Chile, e ficará até o dia 27 aqui no nosso continente, entre Chile e Argentina. Pois é, aí você se pergunta, né, mas o que o segundo homem mais forte do Departamento de Estado vem fazer aqui? Bem, esse é um comunicado do próprio Departamento de Estado, é um comunicado oficial. Diz o seguinte: o subsecretário Dinano, no Chile, se reunirá com altos funcionários do governo, do governo chileno, obviamente, para discutir ameaças à segurança regional, interesses comuns em matéria de aplicação da lei e oportunidades para aprofundar a cooperação bilateral e regional em segurança, na área de segurança. Nossa, tudo que gostaríamos, não é? Não, pois é, mas o Brasil, como o Brasil não está alinhado com os Estados Unidos, parece que, bem, terá que ouvir as conversas de longe, ficar ali atrás da porta, né? Que eles estão falando. Pois é. Na Argentina, o subsecretário Dinano se reunirá com autoridades do governo argentino e participará da inauguração do Centro Regional de Combate ao Tráfico de Drogas e Crimes Correlatos. Então é isso, o homem forte, depois, claro, de Marco Rubio, do Departamento de Estado, estará aqui, fortalecendo laços, se inteirando melhor de quem que está realmente passando o talco e outras drogas por aí. Enfim, presença norte-americana por vários dias aqui. Isso é um bom sinal, claro, para a América do Sul como um todo, porque os Estados Unidos tiveram que meio que abandonar o continente quando surgiu a treta lá com o Irã. Estavam por aqui com uma força enorme no Mar do Caribe, levaram o Maduro para passar um tempo, uma temporada nos Estados Unidos com sua esposa, mas meio que a coisa esfriou, né? E logo em seguida a coisa esfriou, só que agora não. Agora, na medida em que as coisas meio que se resolverem lá no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, certamente os Estados Unidos colocarão os dois pés aqui no continente. Por falar em continente, antigamente a gente falava também em América Central, né? Mas agora parece que é só América do Norte e América do Sul, né? Pela nova, digamos, composição geopolítica de Donald Trump. Então vejam só, ali na pontinha mais ao sul da grande América do Norte, na antiga América Central, não, ela existe ainda, também vai rolar algo interessante. Vejam só, nota da Secretaria de Estado. Os Estados Unidos estão impondo sanções a 2 filhos de Ortega, da Nicarágua, o ditador da Nicarágua, de Ortega e sua esposa Murilo.
a outras 5 pessoas, também a 7 empresas que possibilitaram o controle corrupto da ditadura sobre o setor aurífero da Nicarágua, a apreensão de propriedades pertencentes a cidadãos americanos e a proliferação de seu regime dinástico. Os Estados Unidos agora, definitivamente ou finalmente, colocarão os olhos numa das piores ditaduras do mundo, a ditadura da Nicarágua. A nota da Secretaria de Estado diz: desde 2020, a ditadura reestruturou o setor aurífero em uma complexa rede de empresas de fachada e intermediários, recebida para gerar moeda estrangeira, lavar ativos sancionados e reforçar o controle político em benefício próprio. A ditadura também consolidou continuamente seu poder ilegítimo nas mãos da família presidencial, nomeando seus filhos como funcionários da ditadura para executar seus objetivos dinásticos. O governo Trump continuará a usar todas as ferramentas diplomáticas e econômicas para defender os interesses dos Estados Unidos e amplificar as reivindicações do povo nicaragüense por liberdade, direitos inalienáveis e segurança econômica. Exigimos que a ditadura respeite a propriedade privada, liberte incondicionalmente todos os presos injustamente detidos e reestabeleça a boa governança. Bom, é claro, essa aqui é o último parágrafo aqui é absolutamente pro forma, mas o que está aqui na perspectiva de alguns analistas é que boa parte do contrabando, da produção de ilícitos, tóxicos, enfim, o crime organizado do sul, no continente sul-americano, faz um eixo com essas ditaduras. Um eixo com a Nicarágua é certamente bastante provável e muito importante, já que parece, ao que tudo indica, a questão da Venezuela está meio que resolvida no que diz respeito a essas ligações para a lavagem de dinheiro, etc., etc. Então, agora, os Estados Unidos se concentrarão em outra ditadura para depois, de repente, ir chegando em México, em Cuba e depois em México. Mas o fato é esse. É possível que exista um eixo de ligação, porque ditaduras conversam com ditaduras, todo mundo sabe. Uma ditadura, como, por exemplo, vamos imaginar, uma ditadura fictícia na América do Sul, poderia eventualmente estar em contato permanente com a ditadura venezuelana, mas depois teve que, talvez, redirecionar os seus negócios para outra ditadura. Como os Estados Unidos estão de olho, ou voltaram a olhar para essa realidade com muito carinho, podemos imaginar que sim, o crime organizado aqui na América do Sul sentirá um duro golpe daqui para frente. Gostou dessa? Então, prepare a pipoca, evidentemente. Prepare a pipoca, mas tire as crianças da sala, porque eu tenho outra informação. Essa é de chocar, mas como já estamos adiantados, eu vou deixar essa informação para o outro canal, o Manifesto Paralelo. Algo terrível que está acontecendo no Canadá. Por enquanto nós já adiantamos muito, então para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou deixar essa informação que foi publicada pelo People's Voice sobre o Canadá para o canal Manifesto Paralelo, mas é de chocar. O título da matéria do People's Voice dizia: Canadá inicia a eutanásia de adolescentes com distúrbios alimentares. Eu vou falar sobre isso no outro canal, mas é algo realmente chocante que está acontecendo, que indica, sim, que certos lugares do mundo ainda preservam a cultura da cultura, entre aspas, claro, o projeto da eugenia, que tem tudo a ver com o que foi, do que começou a ser planejado lá na Alemanha, né, do bigodinho, uma grande limpeza étnica, e parece que, não estou dizendo que é o caso do Canadá, mas há um movimento lá no Canadá que indica que sim, que podemos eventualmente estar caminhando para isso. Então, é isso.
Nem precisam não precisa tirar as crianças da sala. Eu volto no canal Manifesto Paralelo à noite. Hoje não terá a curtinha do professor, tenho que preparar também um pouco a live de sábado para o canal Manifesto Paralelo. Até depois, se Deus quiser. Olá, Brasil, e a todos vocês que estão nos acompanhando. Este é o canal Rota da Notícia. Mais uma vez aqui trazemos informações muito importantes, atualizadas de tudo que está acontecendo em Brasília. Corre, desespero no Supremo Tribunal Federal. Ministro internado às pressas. Pessoal, a notícia que acaba de chegar. Ninguém esperava que isso pudesse acontecer, pegou todos de surpresa. E mais, o cerco fechou para o ministro Alexandre de Moraes. O clima em Brasília é um clima de tensão. No Supremo Tribunal Federal, o clima é de desespero. Ministro teve que ser levado às pressas para o hospital. Está internado. A coisa não está boa para os togados. Eu vou trazer todos os detalhes aqui. Mas antes, por favor, por gentileza, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comentário, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Pessoal, o que eu quero trazer para vocês: o relatório da PF deve ser entregue a André Mendonça com nome de autoridades, com nome de ministros da corte a serem presos. Feitosa traz apuração sobre a entrega na próxima semana de um relatório da Polícia Federal sobre as autoridades com foro privilegiado que foram citadas nas investigações. O documento será usado como base para André Mendonça, relator do caso no Supremo, decidir se partes do inquérito sobre o Master devem ser enviadas para instâncias inferiores. A avaliação é que nenhum dos inquéritos policiais deve sair do Supremo, uma vez que as análises dos celulares de Vorcaro e aliados mostram conversas e citações a parlamentares, integrantes de governos e ministros do Supremo. As citações não significam que as autoridades serão investigadas ou que são suspeitas de crime. Trata-se de uma precaução para evitar que os inquéritos tramitem no foro errado. Então, a Polícia Federal está preparando esse relatório aí com as autoridades com foro citadas no caso Master, já uma preparação para os próximos passos dessa investigação com autoridades que possam ter sido citadas. Apuração do nosso César Feitosa, sempre tudo quentinho lá no STF. É isso mesmo, porque, pelo que estão dizendo, o nome de ministros do STF já estão nesta delação. Olha o que disse Gustavo Gayer em relação a tudo isso. Agora eu posso te falar com certeza que o Daniel Vorcaro não tem outra opção, ele vai ter que delatar, inclusive, seus colegas na Suprema Corte. A delação vai ser completa. E por que eu estou te falando isso? Olha como que o André Mendonça sabe jogar xadrez. Vamos falar a verdade, a gente subestimou ele muitas vezes, tá? O Daniel Vorcaro está tentando negociar uma delação que meio que deixa de lado algumas peças, né? Ah, vamos delatar, mas não vou falar nada do STF. Só que tem um problema. Se descobre que a delação dele omitiu informações ou protegeu determinadas pessoas, ele perde o acordo da delação e a sua condenação vai ser completa. Ele vai passar o resto da vida preso. Mas ele estava ali controlando um pouco o cenário de uma certa forma, porque até o momento ele é o que mais sabia dos esquemas e de todos os crimes cometidos. Aí hoje teve a prisão do ex-presidente do BRB. E por que isso mudou o jogo completamente? Assiste só o início dessa fala aqui da Malu Gaspar que você vai começar a entender. Tudo dessa sua apuração, Malu. Boa tarde, seja bem-vinda. Pois é, André, já faz um tempo que eu venho ouvindo falar, né, do Daniel Monteiro pelo fato de justamente ele ser o personagem que organizava essas estruturas. Para o Daniel Vorcaro, primeiro ele organizou a estrutura que o Daniel Vorcaro usou para desviar o dinheiro. Então, não sei se a gente comentou aqui, eu lembro que a gente falou, eu e você, sobre o medo que o Vorcaro tinha do dinheiro dele desaparecer das contas onde ele tinha escondido ao redor do mundo. E que se esse dinheiro desaparecesse, ele ia ficar sem ter o que entregar
num acordo de delação premiada. Pessoal, e o que é bom deixar bem claro nesta notícia, que esta repórter da Globo que está falando, esta jornalista, Malu Gaspar, ela teve que aumentar sua segurança. Ela pediu para a Polícia Federal e a Polícia Federal aumentou a segurança dela porque ela é uma possível queima de arquivo. Organizou toda a estrutura para ele distribuir o dinheiro mundo afora foi o Daniel Monteiro, que é um advogado que atuava para o Vorcaro e para o Master, mas não era do Master. Ele ficava no Master, ele ia lá, mas ele era uma pessoa meio que atuava no paralelo. E não só ele fazia as contas, organizava as contas secretas do Vorcaro, como por ter organizado essas contas secretas, ele também organizava a distribuição de propina. Esse ponto aí, ó. Esse cara que foi preso agora é o cara que organizava a distribuição de propina. Ou seja, esse é o cara que pagava e passava dinheiro para as autoridades do Executivo, Legislativo e STF. Então, se esse cara delata e prova que a delação de Vorcaro mentiu, o Vorcaro perde o seu acordo. A situação é tão desesperadora para o Daniel Vorcaro que agora eu vou passar para o próximo vídeo. Defesa. Esse aqui, ó. Daniel Vorcaro agora foi colocado numa situação onde ele não vai poder segurar nenhuma informação. Escuta isso. O banqueiro Daniel Vorcaro sinalizou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso Master, uma delação premiada forte que envolva personagens dos três poderes. Você escutou isso? Ele prometeu uma delação que envolva personagem dos três poderes. Executivo, Lula e sua turma. Legislativo, isso aí o Brasil precisa saber quem é que recebeu propina desse cara. Só que quando ele fala dos três poderes, o outro poder é o STF. Ele, preste atenção, na fala do Daniel Vorcaro, da negociação da delação, ele já está falando que tem gente do STF. E que ele vai delatar. Você entendeu isso? Porque agora ele vai ser obrigado, porque tem outra pessoa presa, que se essa pessoa delata primeiro e apresenta provas primeiro, a delação do Daniel Vorcaro perde valor. Já tem uma pessoa delatando ali. Não precisa mais da delação do Daniel Vorcaro. Quando esse pequeno trecho da fala desse repórter... forte que envolva personagens dos três poderes. Que envolva personagem dos três poderes. Quer dizer que tem algum personagem, um ou mais de um personagem no STF... envolvido no esquema do Banco Master. Isso aqui, que ele falou de forma tão a passant, né, de forma tão simples assim, né, é uma bomba. Tem gente do STF que vai estar na delação do Vorcaro. É isso mesmo, pessoal. E o desespero está tomando conta do Supremo Tribunal Federal em relação a tudo isso. Ministro foi internado às pressas e eu trago a notícia urgente aqui para você. Aqui você fica por dentro de tudo, não escapa nada. Ministro Dias Toffoli é internado às pressas com inflamação no pulmão, é o que diz a notícia de hoje. Acompanhem todos os detalhes comigo. O ministro do STF, Dias Toffoli, foi internado às pressas com inflamação nos pulmões. Boletim médico divulgado informa que o ministro encontra-se em estado de cuidados elevados, respirando com auxílio de máquinas e sem previsão de alta. Toffoli foi internado justamente no momento em que Brasília está numa onda de vírus, de gripe. Pessoal, ele está agora, nesse momento, internado no hospital de Brasília. Eu vou trazer todos os detalhes para você. A situação piorou nesses últimos dias, devido a registros de incêndios no Parque Nacional de Brasília, que resultou também num dos dias mais quentes. Pessoal, o Corpo de Bombeiros, 50 militares e 20 agentes foram acionados às pressas. É o que eu gostaria de trazer a todos vocês no dia de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comentário, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos.
Os Estados Unidos enviou um general ali para o Paraguai, tá? E enviou milhares de militares e eles montaram um QG. Enviaram também o pessoal da CIA e do FBI. Eles estão fazendo um levantamento. Não é no Paraguai, é na América Latina, no Brasil e em vários outros países. Agora vem comigo para vocês entenderem as decisões que os Estados Unidos acabou de tomar a respeito do PCC e do Comando Vermelho. Olha só, urgente, os Estados Unidos mandam recado a Gabriel Calipolo, afirmando que vão classificar o CV e o PCC como organizações terroristas, independente da vontade do governo do Brasil. Argumentam que as facções lavam grandes quantias de dinheiro e que a classificação facilita a asfixia financeira. Vem comigo para vocês ouvirem aqui e entender na íntegra o que poderá acontecer daqui para frente. Ele faz essa contextualização importante nessa abertura de sexta-feira e vem com mais um colunista nosso, o Paulo Capelli. Olha só, Estados Unidos mandam aviso ao Brasil sobre ofensiva que farão contra o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, o PCC. Comando Vermelho que atua a partir do Rio de Janeiro, mas no Brasil todo e fora, e o PCC que começa seus trabalhos em São Paulo e vai para o restante do Brasil e também fora, né, do Brasil. É uma matéria assinada pelo próprio Paulo Capelli e tem uma foto do Donald Trump e as informações. O governo dos Estados Unidos enviou um recado ao presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, sobre ofensiva que pretende fazer contra as facções Comando Vermelho e primeiro comando da capital, o PCC. Em reunião com Galípolo, autoridades norte-americanas avisaram que Washington caminha para classificar CV e PCC como organizações terroristas a despeito da resistência da administração Lula. O Departamento de Estado argumenta que esses grupos movimentam grandes quantias por meio de lavagem de dinheiro e que o aumento do rigor por meio da nova classificação facilitará a asfixia financeira. Mais foto do presidente Donald Trump, também tem foto aí do Gabriel Galípolo e do presidente Lula. O aviso com antecedência é considerado uma deferência ao Brasil, tendo em vista que há países que não foram informados previamente sobre a medida. O México, por exemplo, não recebeu tal comunicado antes da Casa Branca classificar 6 grandes cartéis como terroristas. A provável classificação de CV e PCC como organizações terroristas estrangeiras, os FTOs, na sigla em inglês, representa uma mudança de paradigma na política externa, né, dos Estados Unidos para a América Latina. O status de terrorismo aciona o braço financeiro do Departamento do Tesouro com mais rigor. Essa questão toda foi, inclusive, muito discutida pelos parlamentares brasileiros na época ali do PL antifacção, né? Você deve se lembrar. Isso permite o congelamento imediato de ativos em solo americano e proíbe qualquer entidade ou indivíduo sob jurisdição dos estados de fornecer suporte material, o que cria uma barreira para a utilização do sistema bancário global por essas facções. E aí, o Capelli traz essa contextualização. Quando eu comentei do PL antifacção, a gente falou muito aqui que a direita, os parlamentares da direita queriam reconhecer os grupos faccionados aqui do Brasil como grupos terroristas, e a esquerda dizia que dessa forma o Brasil poderia perder a soberania nacional, visto o que aconteceu, por exemplo, na Venezuela. Os Estados Unidos reconheciam o ditador Nicolás Maduro como chefe de um dos grupos terroristas que eles tinham dado essa nomenclatura, né, para o grupo lá no Cartel de Soles. Depois eles, inclusive, tiraram o reconhecimento, falaram que esse cartel mal existia e que não era um grupo terrorista, mas o ataque à Venezuela já tinha acontecido e a retirada do ex-presidente também já tinha acontecido. E aí o Capelli faz essa contextualização aí, ó. Essa movimentação coloca o governo brasileiro em uma posição diplomática delicada. Enquanto o Palácio do Planalto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tradicionalmente defendem que o enfrentamento ao crime organizado deve ser tratado sob a ótica da cooperação policial, a abordagem de Washington eleva a questão ao nível de ameaça à segurança nacional. A resistência do governo Lula consiste na preocupação de que tal classificação possa abrir precedentes para intervenções externas ou sanções indiretas que afetem a soberania nacional, a economia doméstica e o setor de turismo. Lembrando que o Washington está fazendo todas aquelas investigações comerciais, bancárias aqui. Só vou dar uma pausa aqui. Vocês viram que ela falou que o governo Lula está com medo de interferência dos Estados Unidos no Brasil, tanto economicamente como militarmente. Os Estados Unidos enviou um comandante específico para o Paraguai, enviou milhares de militares lá, montou um QG, montou um quartel-general. Os Estados Unidos classificando o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, dá o poder para Donald Trump enviar tropas, não no solo brasileiro, mas como também no Peru, na Venezuela, na Argentina, para pegar esses cartéis. Eu não sei se vocês prestaram atenção também nas falas dessa repórter aqui, que ela disse, olha, os Estados Unidos classificou a Venezuela como um narcotráfico terrorismo.
E aí, onde abriu esse precedente que deu ao Donald Trump poder para interferir na Venezuela com uma mega operação de forças especiais e pegar o Maduro e a esposa dele para ser julgado lá nos Estados Unidos. Lula está morrendo de medo, tanto isso, que ele investiu agora, poucas semanas atrás, mais de 1 bilhão e poucos milhões em armamentos bélicos para as Forças Armadas, temendo uma possível invasão dos Estados Unidos no Brasil. Eles fizeram até parceria com a empresa de criação de mísseis que derruba navios porta-aviões. Aí eu não preciso nem dizer para vocês, né? Que navios serão esses, né? Com medo já de uma possível intervenção dos Estados Unidos no solo brasileiro. Então, o que dá para a gente perceber dessa história toda é que o Maduro está fazendo uma delação premiada lá na terra do tio Sam, a respeito do Foro de São Paulo, qual era verdadeiramente o propósito do Foro de São Paulo, o que eles queriam fazer no Brasil com esse Foro de São Paulo, quem foi o fundador do Foro de São Paulo. Vocês podem me deixar aí nos comentários quem foi o cofundador do Foro de São Paulo, juntamente com Fidel Castro. Deixa aí nos comentários. Aí eu não preciso ir muito longe não, para quem entende, um pingo é uma letra. Eles já estão formando um cenário ali, né, no Paraguai com um QG. A qualquer momento eles poderão desencadear operações em vários países da América Latina, viu? Vocês estão vendo aí o Equador lá, os Estados Unidos liberou armamentos bélicos, enviou também tropas, helicópteros de guerra para acabar com aqueles narcotraficantes, os cartéis lá do Equador, viu? Juntamente, está tendo uma guerra feia lá. Então o que dá pra gente ver nessa história toda é que não vai ficar pedra sobre pedra, viu, gente? Que não vai ficar pedra. O Pietro mesmo da Colômbia está sendo investigado pelos Estados Unidos com ligação no narcotráfico. Então vocês viram a palavra dela. O álibi que os Estados Unidos usou para pegar Maduro poderá ser o mesmo de Pietro. E no Brasil, se tiver alguma ligação, essa galera toda aí eu não preciso falar nem qual vai ser o resultado, né? Vamos terminar aqui de ouvir. Com o Brasil, por isso que essa conversa também aconteceu junto ao Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Tem toda aquela análise do PIX, né? A gente também vai falar mais sobre isso ao longo aí dos próximos dias. Tá feito esse registro também importante da coluna do Paulo Capelli. Então, o que dá pra gente perceber dessa história toda, gente, é que muita coisa vai acontecer na América Latina, viu? Não vai ficar pedra sobre pedra, viu? Não vai ficar pedra sobre pedra na América Latina. E lembrando que os outros países que estão sendo comandados por presidentes conservadores, como a Argentina, agora Bolívia, o Chile, né, que ganhou novas eleições agora, eles fizeram um pacto com os Estados Unidos poucas semanas atrás para fazer uma faxina geral contra esses narcoterroristas, viu, nos países deles, cartéis, viu? A coisa tá feia, viu? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. O Japão está construindo algo massivo que cortará as pontes da China para Taiwan. Um escudo de defesa de 80 anos está sendo substituído por uma lança afiada, capaz de atingir diretamente o continente chinês. As ilhas do sudoeste estão se transformando em uma constelação massiva de mísseis. Esses movimentos, que vão desde mísseis hipersônicos tipo 25 até drones kamikaze, e desde fortificações no Pacífico até alianças econômicas militares com a Europa e a Ucrânia, estão fundamentalmente abalando os cálculos regionais da China. Os corredores de trânsito no Estreito de Taiwan estão sendo efetivamente bloqueados, e o espaço de manobra de Pequim está diminuindo semana a semana. E a crescente raiva em cada declaração sob a administração de Xi Jinping demonstra o quão eficaz é a estratégia da Dama de Ferro Sanai Takaichi. Eu tinha uma visão clara: construir uma economia forte e proteger o interesse nacional do Japão com política externa e de segurança. Esta grande transformação está reescrevendo permanentemente o futuro da Ásia ao cortar as pontes marítimas ao redor de Taiwan com a lança do Japão. Em 31 de março de 2026, o Japão implantou mísseis Type 25 superfície navio no campo Kengun, em Kumamoto, estabelecendo uma linha de dissuasão que ameaça diretamente o continente chinês. Este movimento ativou a capacidade de impedir remotamente potenciais operações anfíbias chinesas no mar da China Oriental, com um alcance de 1.000 quilômetros. O desdobramento de projéteis de deslizamento hiperveloz, tipo 25 para o campo Fuji, em Shizuoka, tem o potencial de contornar os sistemas de defesa aérea da China com sua velocidade hipersônica. Em variantes futuras, esses sistemas poderiam alcançar um alcance de 2.000 a 3.000 quilômetros, permitindo-lhes atingir diretamente as linhas logísticas chinesas ao redor de Taiwan.
os planos de Pequim para cercar Taiwan agora devem levar em conta uma barragem de mísseis originados das bases do sudoeste do Japão. As ambições da China por hegemonia regional encontraram assim um obstáculo tangível pela primeira vez. A ação do Japão marca um ponto de virada estratégico que efetivamente bloqueia os corredores marítimos no Estreito de Taiwan. E os mísseis tipo 25 não estão sozinhos. 400 mísseis de cruzeiro Tomahawk, adquiridos dos Estados Unidos, também estão sendo integrados aos destroyers Aegis. A integração no JS Chokai foi concluída em março de 2026. O Japão também adquiriu uma capacidade de contra-ataque baseada no mar com um alcance de 1.600 quilômetros. Todos esses sistemas são coordenados sob o Comando de Operações Conjuntas através das operações integradas das forças terrestres, marítimas e aéreas. A inteligência dos Estados Unidos maximiza a precisão do alvo. Compreender a geografia onde esses mísseis são implantados é fundamental para entender o alcance da estratégia. A cadeia de ilhas Nansei, Ryukyu, que se estende ao longo do Mar da China Oriental, na costa sudoeste do Japão, termina a menos de 70 milhas de Taiwan. Essas ilhas, Yonaguni, Ishigaki, Miyako, controlam pontos de estrangulamento-chave em cenários onde a China busca cercar ou invadir Taiwan. Para os navios de guerra chineses saírem da primeira cadeia de ilhas, eles devem passar por estreitos como o Estreito de Miyako, e agora esses estreitos estão ao alcance das baterias de mísseis japonesas. As fortificações começaram há uma década, mas ganharam impulso dramático em 2026. A ilha Yonaguni, a apenas 110 quilômetros de Taiwan, não abrigava unidades militares até 2016. Hoje, abriga uma unidade de observação costeira, equipes de guerra eletrônica e em breve abrigará mísseis de defesa aérea. Em 2022, um míssil que caiu perto de Yonaguni durante os exercícios da China em torno de Taiwan levou Tóquio a uma fortificação mais proativa. Sistemas de interferência eletrônica projetados para interromper as comunicações inimigas estão agora sendo instalados na ilha. Será a primeira base do Japão especializada neste campo. Baterias de mísseis, sistemas de defesa aérea Patriot e redes de radar modernizadas foram implantados em Ishigaki e Miyako. Mais de 10 mil militares japoneses estão estacionados no sudoeste. Os planejadores de guerra chineses que enviam navios para o norte ou leste de Taiwan agora devem considerar não apenas as armas taiwanesas e estadunidenses, mas também as baterias de mísseis japonesas. A transformação do Japão não se limita a mísseis convencionais. Lições extraídas de conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio estão reformulando o pensamento estratégico de Tóquio. De acordo com relatórios do Yomiuri Shimbun e Kyodo News, em 1º de abril, citando fontes do governo, o Japão está priorizando o desenvolvimento de veículos aéreos não tripulados kamikaze, munições de patrulha, com um alcance superior a 1.000 quilômetros. A estratégia é baseada em drones de baixo custo, neutralizando as defesas aéreas inimigas e depois atacando os locais de lançamento de mísseis após ataques de mísseis de longo alcance. Uma versão Ásia-Pacífico do modelo de ataque integrado que a Ucrânia tem empregado contra a Rússia. Sistemas não tripulados de nova geração, lançados de submarinos e aeronaves capazes de operar tanto na superfície quanto abaixo da água, também estão sendo avaliados. Uma abordagem diretamente inspirada pelo uso de drones navais pela Ucrânia, para paralisar a marinha russa no Mar Negro. Essa abordagem também é apoiada pela cooperação direta com a Ucrânia. Em março de 2026, o investimento da empresa japonesa de drones Terra Drone em Kharkiv serve como um exemplo concreto da transferência de experiência de combate. Se os drones interceptores de baixo custo desenvolvidos pela Ucrânia começarem a ser produzidos no Japão, uma camada de defesa assimétrica poderia surgir, esgotando os estoques caros de mísseis da China. Tóquio está aprendendo com a experiência de linha de frente da Ucrânia, e a Ucrânia está se beneficiando da avançada tecnologia de semicondutores do Japão. Essa sinergia mútua significa que a China enfrenta uma ameaça diferente tanto na frente europeia quanto na Ásia-Pacífico. A transformação estratégica do Japão não se limita à Ásia-Pacífico. A nova rede de alianças estabelecida com a Europa adiciona uma dimensão global a esta transformação. O roteiro de defesa assinado durante a visita do presidente francês Macron a Tóquio, no início de abril de 2026, estabeleceu uma ponte militar direta entre o Japão e a Europa. As discussões sobre o acordo de acesso recíproco facilitarão exercícios conjuntos e visitas a portos. O compartilhamento de dados de defesa espacial foi aprofundado. Este acordo demonstra a determinação da Europa em estar lado a lado com o Japão contra as ambições da China no Indo-Pacífico. Mas talvez a dimensão mais estratégica seja econômica.
O roteiro sobre elementos de terras raras assinado entre o Japão e a França visa romper a dependência de minerais críticos, onde a China controla 70% da produção global. O projeto da refinaria Caer Mag na França atenderá a 20% das necessidades do Japão em terras raras pesadas. Este é o movimento para cortar a cadeia de suprimentos da indústria de defesa da China. Pequim já usou exportações de terras raras como ferramenta de pressão política durante períodos de tensão diplomática, e este acordo torna tal chantagem estruturalmente mais difícil. Quando lido dentro deste contexto, o manifesto de Macron em Seul, "Não seremos vassalos de duas potências hegemônicas", esclarece a posição do Japão. Tóquio não está apenas sob o guarda-chuva do Pacífico dos Estados Unidos, está diversificando sua rede de alianças ao estabelecer uma parceria estratégica direta com a Europa. A China caracterizou esses desenvolvimentos como uma frente anti-China. Essa reação pode ser interpretada como um reflexo do desconforto que essas ações causaram em Pequim. A reação de Pequim a cada novo movimento japonês pode servir como um indicador de quão eficaz é a estratégia de Tóquio. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, caracterizou o desdobramento de mísseis do Japão como um passo que excede em muito o escopo da legítima autodefesa e defesa exclusiva. O PLA Daily, o jornal principal das Forças Armadas Chinesas, descreveu o novo míssil tipo 12 como uma capacidade claramente destinada ao ataque, não à defesa, e observou que o Japão está estabelecendo uma rede de ataque em várias camadas. E a resposta da China não é apenas diplomática, é militar. Imediatamente após o lançamento de mísseis do Japão, uma frota chinesa entrou no Mar do Japão, um movimento reflexivo que sugere que as ações de Tóquio impactaram diretamente o planejamento operacional de Pequim. O porta-voz Mao também mencionou um incidente no mês passado em que um oficial das forças de autodefesa tentou entrar na embaixada chinesa em Tóquio com uma faca. Em vez de abordar seriamente a falta de supervisão e controle sobre as forças de autodefesa, eles estão preocupados em exagerar ameaças externas e acelerar seu aumento militar. Essa tendência é extremamente perigosa. Pequim está tentando vincular até mesmo questões de segurança interna do Japão à crítica de sua expansão militar, um sinal de quão sensível essa questão é na China. Ao avaliar todos esses movimentos como um todo, a imagem que emerge aponta para o equilíbrio de poder no Estreito de Taiwan sendo silenciosamente, mas fundamentalmente, reescrito. A declaração do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe de que uma crise em Taiwan é uma crise para o Japão agora é política oficial. A primeira-ministra Sanae Takaichi afirmou explicitamente que o Japão poderia se envolver em um conflito se a China tentar tomar Taiwan à força. O ex-conselheiro de Segurança Nacional Nagashima colocou a situação em termos claros. Se Taiwan cair sob o controle de Pequim, os alicerces da segurança nacional do Japão serão destruídos. A fronteira efetivamente se deslocará de Xangai para Taipei. Nesse contexto, a estratégia do Japão é definida como defesa por negação. Embora não consiga competir diretamente com a China, o objetivo é aumentar tanto o custo de lançar um ataque que Pequim perceba que não terá retorno sobre seu investimento. De acordo com Ken Jimbo, Tóquio está sinalizando para Pequim que seria muito, muito caro para os navios chineses usarem vias estreitas como o Estreito de Miyako. China e Rússia estão jogando a maior aposta da história contra o Japão, e os Estados Unidos não recuarem. De um lado, ameaças diretas de Pequim ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A China avisou Trump: "Se você quer guerra, pela guerra. Se você quer destruir a China, será destruído." Victor Gao, vice-presidente do Centro de China e Globalização, e uma declaração de apoio à invasão de Taiwan por Moscou. Do outro lado, há um Japão histórico que diz que intervirá ao menor movimento de Pequim. A situação está atualmente muito tensa e Taiwan está em alerta máximo. A Marinha dos Estados Unidos está monitorando a situação em um nível de alerta elevado. O Japão está em posição de prontidão para combate. Quando examinamos os aspectos técnicos e táticos do incidente, o quadro que emerge mostra muito mais do que um simples exercício militar. Revela um cerco em grande escala. A China cercou a ilha a partir de 7 pontos diferentes, como se quisesse apagar Taiwan do mapa. Dados OSINT e imagens de satélite do campo confirmam que a estratégia da China consiste em 3 camadas principais. A primeira camada foi o fechamento completo do espaço aéreo. Caças chineses, J-15 e J-16 e aeronaves bombardeiras, H-6, não apenas violaram a Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan, a DIS, mas também criaram uma cúpula de ferro, tornando impossível a entrada e saída da ilha. Este bloqueio aéreo teve um impacto imediato e devastador na aviação civil.
Voos foram cancelados nos principais aeroportos de Taiwan, pistas foram esvaziadas e terminais se transformaram em centros de caos. Segundo relatos, mais de 100 mil passageiros estão atualmente retidos em Taiwan ou em pontos de transferência enquanto tentam chegar a Taiwan devido a este bloqueio. A segunda camada é o bloqueio naval. Destroyers e fragatas chinesas posicionaram-se ao largo das costas norte, sul e leste de Taiwan, cercando a ilha. Esses navios estão bloqueando as rotas dos petroleiros de gás natural liquefeito, que são vitais para as importações de energia de Taiwan. Ao transformar águas internacionais em um campo de tiro, a China está enviando uma mensagem a cada embarcação comercial que tenta passar pelo Estreito de Taiwan. Isso não é mais seguro. A terceira e mais perigosa camada é a Guerra de Zona Cinzenta. A China está assediando as águas territoriais de Taiwan não apenas com embarcações militares, mas também com navios da guarda costeira. Esses navios criam um risco constante de conflito ao pressionar os barcos de pesca e patrulha taiwaneses. Essa estratégia visa desgastar as forças armadas taiwanesas, mantendo-as constantemente em alerta e forçando-as a cometer erros. O momento deste cerco não é coincidência. A China sente o apoio de um aliado poderoso por trás desta ação, Moscou. A Rússia deu à China seu total apoio assim que a crise eclodiu, porque Putin sabe muito bem que se o Pacífico pegar fogo, o Ocidente esquecerá a Ucrânia. Este é o pior cenário para a OTAN e os Estados Unidos, duas grandes crises simultaneamente na Europa e na Ásia. Precisamos estar prontos porque o conflito está à nossa porta. A Rússia trouxe a guerra de volta à Europa e devemos estar preparados para a escala de guerra que nossos avós e bisavós enfrentaram. O apoio da Rússia fortalece a posição da China enquanto aumenta exponencialmente o risco de um conflito regional escalar para uma guerra global. As ilhas do sudoeste do Japão ao norte, as Filipinas ao sul, os corredores de trânsito ao redor do Estreito de Taiwan estão se estreitando. O orçamento de defesa está financiando essa transformação. Desde 2022, os gastos dobraram, atingindo um recorde de 9 trilhões de ienes, ou 70 bilhões de dólares, no ano fiscal de 2025. A meta de 2% do PIB até 2027 foi alcançada antes do previsto. Em 2005, os gastos com defesa da China e do Japão eram iguais, cada um em 43 bilhões de dólares. Mas hoje, a China subiu para 300 bilhões de dólares, 6 vezes o do Japão. O Japão não pode competir diretamente, mas ao aproveitar suas vantagens assimétricas, geografia, tecnologia e redes de alianças, pode perturbar os cálculos de custo da China. E os Estados Unidos desempenham um papel crítico nesta equação. A unidade do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, estacionada em Okinawa, equipada com mísseis, é projetada para lutar em um campo de batalha costeiro contestado, dispersando, escondendo e neutralizando as forças inimigas. No ano passado, eles moveram lançadores de mísseis Nemesis para Ishigaki, a 140 milhas de Taiwan. No ano anterior, eles moveram seus radares avançados para Yonaguni. Eles também realizaram exercícios de reabastecimento de armamento avançado e combustível em Yonaguni. Os Estados Unidos e o Japão estão tecendo uma rede de dissuasão integrada nas ilhas do Sudoeste. O Japão segura a lança, enquanto os Estados Unidos fornecem o escudo e a inteligência. Há um problema, como Nagashima apontou. Não sabemos quanto é suficiente. Eles só perceberão que é insuficiente se a dissuasão falhar, como aconteceu na Ucrânia. Mas, por enquanto, cada movimento que o Japão faz complica um pouco mais os cálculos da China sobre Taiwan, e cada cálculo complicado fortalece um pouco mais a dissuasão. Em resumo, o Japão está silenciosamente abandonando sua doutrina de defesa de 80 anos. As ilhas do Sudoeste não são mais apenas pontos de observação costeira. Eles estão se tornando uma lança, equipada com baterias de mísseis capazes de alcançar o continente chinês, armas hipersônicas, sistemas de guerra eletrônica e unidades de assalto anfíbio. Uma rede de defesa de 360 graus está sendo estabelecida na frente do Pacífico. Capacidades de guerra assimétrica estão sendo desenvolvidas usando drones kamikaze e mísseis de baixo custo. Alianças militares e econômicas como a Europa estão quebrando a hegemonia da cadeia de suprimentos da China. A tecnologia de drones e a experiência de combate estão sendo compartilhadas com a Ucrânia, e exercícios integrados com os Estados Unidos e as Filipinas estão estreitando os corredores de trânsito ao redor de Taiwan. As reações da China, acusações de neomilitarismo, violações constitucionais e provocações podem confirmar a eficácia da estratégia. Pequim está perturbado por esses movimentos porque cada um deles aumenta o custo de tomar Taiwan e reduz sua margem de manobra.
O reconhecimento pelo Diário do Exército de Libertação Popular de que o Japão estabeleceu uma rede de ataque em várias camadas demonstra o quão seriamente a China leva a essa transformação. A transição do Japão de escudo para lança ainda não está completa. Ainda está em seus estágios iniciais, mas os primeiros mísseis de contra-ataque implantados em 31 de março de 2026 são um sinal concreto de que uma era de 80 anos chegou ao fim e que o equilíbrio de poder na Ásia-Pacífico está sendo reescrito. E nesta reescrita, as pontes marítimas ao redor de Taiwan estão sendo cortadas passo a passo pela lança do Japão. Então, quais são seus pensamentos sobre este tópico? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.